Zonas de treino. É uma verdadeira zona essa história e eu resolvi dar uma colaboração para fazer com que a nossa vida fique mais fácil. Diferentes livros, pesquisadores, treinadores usam diferentes nomenclaturas e diferentes percentuais para dividir as zonas de treinamento. Isso faz com que se torne bem difícil você conseguir ter uma informação consistente. Primeiro, para você fazer comparações, segundo, para você usar no seu dia a dia. Por que isso acontece? Vamos lá. Antes, a ideia desse vídeo não é estabelecer as zonas de treinamento, o que acontece em cada zona de treinamento. Mas para não passar batido, é importante entender o seguinte. Dentro do treinamento, diferentes estímulos estão procurando diferentes adaptações. Existe algo em treinamento que se chama, essa palavrinha bonitinha, especificidade, que nada mais quer dizer que o seu corpo vai se adaptar aos estímulos específicos que ele recebe. Por isso que determinados esportes requerem determinados estímulos específicos. E aí entra a função do treino, do treinador, que é identificar as suas características, as características da prova e tentar fazer com que os estímulos eles sejam compatíveis com o seu objetivo. Então, essa é a ideia do treinamento, essa é a ideia das zonas de treinamento. O que acontece? Os diferentes treinadores, pesquisadores e livros, eles usam diferentes nomenclaturas. Por quê? Infelizmente, em fisiologia, o nosso organismo, nem sempre 2 mais 2 é 4. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 1, dependendo da pessoa pode ser 8, porque o nosso corpo é um pouco mais complexo do que ele deveria e justamente por isso que existe tanta controvérsia no meio científico e de pesquisa, porque a cada momento se descobre algo novo, coisa que a tecnologia, algo que você não conseguia ver antes, agora você consegue ver, e além disso é muito difícil você controlar todas as variáveis que influenciam o comportamento fisiológico do ser humano. Como, por exemplo, o estado psicológico. Se você está estressado, se você não está estressado, tudo isso faz com que 2 mais 2 na fisiologia não seja 4. Zonas de treinamento. Quando a gente fala principalmente sobre estímulo anaeróbico e estímulo aeróbico. Sistema aeróbico, sistema anaeróbico, para todo mundo é algo que é mais familiar. Isso não é uma chavinha aeróbico, anaeróbico. Na verdade, esses dois metabolismos, eles se sobrepõem. Nas atividades aeróbicas, você tem o fornecimento de energia predominantemente pelo sistema aeróbico. Isso não quer dizer que o sistema anaeróbico não esteja participando. Então você tem uma prevalência do sistema aeróbico. Nas atividades anaeróbicas, você tem a prevalência do sistema anaeróbico. Mas você continua tendo participação do sistema aeróbico. Então é o seguinte. Os diferentes pesquisadores, livros, autores, treinadores, eles enxergam essas sobreposições de forma distinta. Isso faz com que eles usem diferentes nomenclaturas e diferentes percentuais para estabelecer essas faixas de treinamento, por isso que é uma verdadeira bagunça. Mas existe algo em comum entre todos. Agora vai ficar um pouco escuro aqui. Todos estão atentos, principalmente com o limiar 2, que é esse ponto. Aqui a gente tem intensidade progressiva e essa linha paralela é algum marcador que pode ser o ácido lático, a frequência cardíaca, a troca gasosa. Quando você vai aumentando a intensidade, existe um momento aonde a progressão da intensidade já não é mais proporcional à progressão do marcador, que aqui pode ser o ácido lático, a frequência cardíaca ou a troca gasosa que descompensa. Quando acontece essa descompensação, já não é mais proporcional, o que acontece? Fadiga. Sua frequência cardíaca ela é muito mais alta porque é uma forma de bombear mais sangue para o músculo tentar encontrar mais oxigênio, mas esse oxigênio não está lá. Daí você começa a acumular muito ácido lático. Daí a troca gasosa fica toda descompensada. E isso faz com que você encontre fadiga. Lembrando, essa história do ácido lático é o seguinte. Todo mundo já sabe que o ácido lático ele não é a causa da fadiga. Ele está associado à fadiga. Em quanto tempo você vai fadigar? É bem discutível. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos? Depende do que você estava fazendo antes, qual foi a duração, depende do que você vai fazer depois. Mas o que importa é, todas as zonas de treinamento, elas têm um cuidado especial
em tentar identificar esse ponto. Daí vocês perceberam que tem um limiar aqui que eu não comentei, que é o limiar 1. Então daqui para baixo o seu organismo está funcionando, mas não tem adaptação fisiológica, geralmente é o limiar 1. Do limiar 1 ao limiar 2, você tem uma intensidade progressiva. Quanto mais próximo do limiar 2, mais difícil de sustentar. Então, aqui seria um contrarrelógio e aqui seria um treino tranquilo. Então, a gente pode dividir isso 50%. A gente pode dividir essa história toda aqui em 50%. Daqui até aqui é leve, moderado. Moderado, forte. O que acontece nessa história toda? Alguns treinadores eles vão falar zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Outros treinadores vão fazer zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. O que importa, toda vez que você estiver lendo alguma matéria, fala assim, ok, aonde está o limiar 2? Que é o meu ponto aeróbico, e desse ponto aeróbico para cima vai haver uma descompensação. Isso não quer dizer que você não possa treinar aqui. Isso quer dizer que os estímulos daqui para cima eles estão muito mais associados a um sistema mais intenso e insustentável, mas insustentável por um período de tempo. De repente é super importante você identificar o seu evento esportivo e descobrir aonde é a maior parte do tempo que você fica, qual que é a intensidade. Se você é downhill, provavelmente o cara de downhill ele está treinando muito mais aqui do que aqui. Se você é um cara de cross country, você está treinando muito mais aqui e aqui do que aqui. Se você é um cara de maratona, você está treinando muito mais aqui e aqui do que aqui. Entenderam? Certo? Para encerrar, quando eu começo a falar de treino, eu acho que eu não quero parar. Então é o seguinte, hoje em dia se sabe, você pode conseguir melhorar pouco o máximo, mas você consegue deixar esse limiar muito mais próximo do máximo. Vamos supor que hoje o seu limiar 2 ele está a 70% da sua intensidade máxima. O seu máximo você não consegue melhorar, ou consegue melhorar muito pouco. Mas você consegue fazer com que o seu limiar 2 ele esteja mais próximo do seu máximo. Isso quer dizer que você consegue fazer atividades mais intensas por um período de tempo maior. Eu acho que aí já ficou muito longo, talvez isso seja história para um outro vídeo. Quando você estiver lendo qualquer matéria, assistindo qualquer vídeo, independente da forma, da linguagem que a pessoa esteja usando, tente identificar qual que é o limiar 2, aonde acontece uma descompensação entre intensidade e as variáveis frequência cardíaca, lactato, troca gasosa e etc. É importante se familiarizar com esse lance da linguagem um pouco mais científica. Droga, tá ficando longo esses vídeos. Espero que tenha servido para alguma coisa. Tchau!